Olá pessoal, aqui quem vos fala é Felipe Nascimento, sou acadêmico de Direito, atualmente cursando o 6º período do curso, já caminhando aí para o 7º, né? Bom, hoje nós vamos trazer os artigos 3º e 4º, em continuação do último vídeo, do Código Civil, certo? Bom, inicialmente o que trata o artigo 3º do Código Civil? Trata sobre quem são os absolutamente incapazes. O Código Civil determina que são exclusivamente absolutamente incapazes de fato, diferentemente de capacidade de direito, que como eu disse lá no primeiro vídeo, todo cidadão brasileiro é capaz de direito, seja ele de qualquer idade, nasceu com vida, ele determina com a personalidade civil a capacidade de direito. Contudo, não a capacidade de fato. A capacidade de fato se dá acima dos 16 relativamente e acima dos 18 com caso de... Eu vou explicar aqui já no artigo 4º as situações, né? Mas a capacidade de direito só são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Os incisos 1, 2 e 3, antes, bem posteriormente mesmo, dizia que trazia situações em que os deficientes eram absolutamente incapazes. Contudo, hoje, em nenhuma hipótese, o absolutamente incapaz poderá ser deficiente. Certo? O artigo 4º traz quem são os relativamente incapazes. Bom, são os pródigos, são os viciados em tóxico ou toxicômano, se não me engano é assim que se pronuncia. Também aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestem vontade. Deixa eu só verificar outra, os alcoólatras também, os ébrios naturais, certo? Bom, esses são relativamente incapazes juntamente daqueles que são maiores de 16 e menores de 18, certo? Qual a diferença dos atos cometidos pelos absolutamente incapazes e dos relativamente incapazes? Bom, os absolutamente incapazes, para realizar atos da vida civil, que eles podem sim realizar, deverão ser representados pelos pais, estes pais, a posse do poder familiar estipulado no artigo 1634 do Código Civil, certo? Esses pais, a par do poder familiar, eles podem, para não gerar qualquer erro, eu estou aqui com o texto aqui a fundo, para ler realmente como é a letra da lei, certo? Eles podem nomear tutor, eles podem também escrever testamento, sim, nomear testamento, ou documento autêntico para nomeação de tutor. O que são esses tutores? Esses tutores eles deverão agir na ausência dos pais ou do poder familiar. Contudo, os pais escolherão os tutores na ausência dos pais por morte, né? E somente nesse caso, porque assim, o poder familiar só pode não existir, deixar de existir, na causa de morte dos pais ou dos filhos, e em situação excepcional por decisão judicial. Essa decisão tendo que ser embasada no artigo 1634 trata sobre o poder familiar, mas as causas de extinção do poder familiar são ditas no artigo 1638 do Código Civil, certo? E essa decisão, essas causas só podem existir mediante decisão judicial, certo? Esse poder familiar, ele não depende de decisão judicial para existir. Você sendo filho, filho dos seus pais, obviamente, né? Você já tem esse poder familiar, eles já têm um poder familiar sobre você, certo? E se encerra com a maioridade, aos 18 anos, ou com a emancipação aos 16 anos. E a emancipação tem causas que permitem, que vão ser tratadas futuramente também, mas tem causas que permitem a emancipação. E assim, também traz à luz do Código Civil, à luz do artigo 1638 do Código Civil, essas causas que podem gerar a decisão judicial. Como eu disse, tem uma diferenciação entre aquele que é menor de 16 e o maior de 18. Bom, nos casos do tutor e dos pais, né, tendo os pais, quem vai ter o poder familiar são os pais, certo? Não havendo decisão judicial e não havendo morte dos pais, não haverá tutor. Os dois não podem coexistir, certo? E estava me esquecendo também, em caso de divórcio, isso não impede, tá, a partilha do poder familiar pelos dois pais, certo? Bom, os menores relativamente incapazes, eles são representados pelos seus tutores ou pais. Já os absolutamente incapazes, perdão, confundi as palavras. O absolutamente incapaz, ele é representado e o relativamente incapaz, ele é assistido, certo?
Bom, e no caso dos relativamente incapazes, maiores de idade, bom, eles serão curatelados, certo? Contudo, isso é uma medida excepcional. E assim, normalmente o que se tem por prioridade é que essas pessoas tomem as suas próprias decisões, certo? Então, assim, só haverá a curatela com decisão única da pessoa em caso da outra realmente não puder manifestar a vontade de forma alguma. Mas, em tese, sempre será tomar a decisão apoiada. Os dois tomaram a decisão, a pessoa relativamente incapaz tomará a decisão apoiada pelo seu curador. Certo? Contudo, existem 3 atos que o menor de 16 anos pode tomar, pode realizar sem necessidade de representação do seu tutor ou do seu representante, que é o seu tutor ou seus pais, que são ser testemunhas, fazer o próprio testamento e aceitar contrato demandado, certo? Bom, e como eu disse, né, existe a possibilidade de emancipação. Bom, o artigo 5º do Código Civil trata sobre a emancipação. Contudo, eu vou deixar ele para um próximo vídeo, né, porque eu estou tentando fazer esses formatos de vídeos um pouco mais curtos, rápidos, e estou tentando fazer que sejam fáceis de entender. Então, eu trazer agora as hipóteses de emancipação, eu acredito que faria o vídeo ficar um pouco prolongado. Então, eu vou trazer no próximo vídeo exclusivamente o artigo 5º do Código Civil, certo? Então é isso, agradeço a quem assistiu até aqui. Quem quiser continuar seguindo esse nosso projeto de trazer essas videoaulas práticas e de forma intuitiva, se inscreva no canal, né? Ative o sino também para que possa estar acompanhando a gente aí sempre, certo? Então é isso, muito obrigado.